gente, eu sou a Bia, essa aqui é a Ursulina, hoje ela vai fazer a resenha comigo pra vocês. Hoje eu vou comentar as crônicas das Irmãs Bruxas, da autora Jessica Spotswood. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela. E os livros foram lançados aqui no Brasil pela editora Arqueiro. São 3 livros que compõem as crônicas, né? O primeiro se chama Enfeitiçadas, o segundo Amaldiçoadas e o terceiro Predestinadas. Os livros contam a história da família Cahill. São 3 irmãs, a Kate, a Maura e a Tess, que vivem no interior. Elas vivem em Chatham, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Chatham. Na casa da família, né? O pai das meninas, ele não fica muito em casa, ele viaja muito a negócios para uma cidade maior que se chama Nova Londres. E as irmãs, elas são muito unidas. Desde que a mãe faleceu, a Kate ela se tornou meio que responsável pelas irmãs mais novas. Ela cuidava da casa, das contas a serem pagas, das compras, das roupas e dos empregados, lógico. E o pai ficava indo e voltando de Nova Londres simplesmente para ver as meninas. Mas elas tinham um segredo. As 3 eram bruxas. E elas viviam no século XVIII. 18, 19, estava para mudar. E como vocês sabem, nesses séculos, as bruxas eram caçadas e queimadas em fogueiras. E o medo da mãe dessas meninas era que isso acontecesse com as filhas. Então, no seu leito de morte, isso não é spoiler, tá, gente? Isso tem nas descrições dos livros mesmo. No seu leito de morte, ela pede para Kate cuidar das irmãs. E diz que as meninas devem praticar a magia apenas no roseiral que tem em casa, que fica no jardim da casa delas. E a Kate, ela fica muito bitolada, porque ela não quer que nenhum mal aconteça com as irmãs. Então ela segue à risca todas as recomendações da mãe. E o primeiro livro mostra muito isso, mostra uma menina de 16 anos, prestes a se tornar uma mulher perante a sociedade, que carrega nos ombros as responsabilidades de uma pessoa adulta, de uma mãe já com filhos que tem que tomar conta de tudo. E ela se vê muito dividida, porque na sociedade naquela época, aos 17 anos, a menina deveria anunciar perante a sociedade a sua intenção. Muitas dessas meninas, aos 17 anos, já tem que ter um noivo em vista para o casamento, ou então se tornar freira e morar na irmandade, fazer caridade, essas coisas. A Kate, ela não sabe o que fazer. E ela já tem meio que um prometido, um amigo de infância que ela gostava muito. Porém, muitas coisas acontecem no primeiro livro. Muitas responsabilidades aparecem, caem nos ombros dela, além daquelas que a mãe já tinha feito. Ela descobre muitas coisas sobre a mãe que ela não sabia. As irmãs começam a dar um pouco mais de trabalho. E ela não sabe se ela deve se casar e ir morar em Nova Londres, porque até então o noivo dela trabalhava lá. Ou se ela iria para a Irmandade, ou se ela renegaria tudo e ficaria em casa, solteirona, cuidando das irmãs. Porque o medo dela era, se eu me caso e vou para outra cidade, o que vai acontecer com as minhas irmãs? Elas são descuidadas, elas vão ser descobertas e vão ser mortas, vão ser presas. Se eu vou para a Irmandade, também eu vou ficar longe delas, elas vão ser descuidadas e não vai ser legal. Então, a gente enxerga uma adolescente que tem que amadurecer muito rápido. Ela já tinha amadurecido muito com a morte da mãe, porém esse primeiro livro exige um posicionamento dela muito forte, do que ela vai fazer para o resto da vida. E essa decisão
se complica muito para ela. Se complica muito porque ela começa a ver como é feita a sociedade. O legal dessas crônicas é que todos os livros são narrados pela Kate, então você vê a história através dos olhos dela. Então você sente tudo o que ela sente, você pensa o que ela pensa, e muitas vezes você fica angustiada com as angústias que ela tem também. E nesse primeiro livro, na verdade, é uma apresentação ao mundo dessas irmãs. Você conhece a casa, você conhece os empregados, você conhece as irmãs mais a fundo, você pouco vê o pai presente, e você vê essa união e todas as promessas que ligam essas meninas. É um livro de entrada nesse mundo, vamos dizer assim. Porém, algumas questões me chamaram a atenção. Eu comecei a ler um livro esperando ser um livro de fantasia, um livro adolescente, tá? Vamos dizer assim. Pensei que seria estilo 19 Luas, enfim. Nunca li 19 Luas, mas eu achei que fosse nesse sentido. Só que não. A Jéssica, eu não sei se foi a intenção dela ou não, mas ela coloca questões sobre os direitos das mulheres desde o primeiro livro. São insights, não são insights, mas são aqueles pensamentos rápidos, sabe? Que às vezes aparece numa fala, às vezes no pensamento da Kate, ou às vezes num fato que passa despercebido. E eu tenho certeza que muitas das leitoras que leem esse livro, principalmente as adolescentes, elas não captam isso de primeira, mas inconscientemente a Jéssica coloca essa discussão à tona, assim. E eu achei muito bacana, o que me fez passar para o segundo livro. Porque no segundo livro, a Kate, ela acaba indo para a Irmandade. Ela tem os motivos dela, que eu não vou falar aqui. Mas ela vai viver com as freiras. E lá ela descobre o papel dessas freiras na sociedade. E ela descobre os planos dessa Irmandade também. E ela acaba tendo que amadurecer muito mais rápido, porque ela começa a ver que as irmãs são legais, são a nova família dela, porém existe aquele grupo, aquela facção que não é muito bacana e que é melhor ela não se misturar. O segundo livro, ele apresenta a sociedade, o mundo em que essas irmãs vivem. Elas saem de casa, elas vão para Nova Londres, uma cidade maior, e a autora mostra com muitos detalhes tudo que as mulheres sofreram nessa época. Restrição ao voto, ao trabalho, direito sobre o próprio corpo, poder de decisão, o que é ser uma mulher inteligente, que mulher deveria ser apenas dona de casa. Ela trata disso com muita sutileza. E esse segundo livro, ele é muito mais político. E elas descobrem que elas não são as únicas bruxas, que existem muitas bruxas no mundo delas. Essas bruxas, elas querem sim devolver o poder às mulheres. E as irmãs são obrigadas a tomar uma posição no meio dessa briga. Eu não vou dizer que lado elas vão tomar, mas é muito legal. É muito legal de ver que cada uma das irmãs toma o seu posicionamento. A Kate e a Tess, elas são muito altruístas, assim. Elas pensam nelas, porém elas pensam no bem geral. A Maura não. A Maura, ela é a irmã do meio e ela é mais carente. Ela quer ser reconhecida. Então ela acaba indo por um caminho não tão legal nesse livro. E o final desse livro é desconcertante. É desconcertante. E eu fiquei com muita, muita raiva do que aconteceu. Eu não vou contar aqui o final, lógico,
mas foi o que me fez já engatar a leitura pro terceiro livro assim na mesma madrugada. Bom, o segundo livro foi assim o choque de realidade. No terceiro livro, a bomba meio que já explode, porque, como eu disse, no primeiro foi a apresentação do mundo das meninas lá no interior, a vida delas com a morte da mãe, o trabalho do pai, como elas eram unidas, como elas se protegiam, como elas viviam. O segundo livro não, já são essas meninas fora da realidade delas, num mundo completamente machista e autoritário, e religiosos. Mas quando eu digo religioso, não é um religioso bom, é um religioso fanático, do tipo que queima mulheres simplesmente porque a mulher estava atravessando a rua sozinha. E ela apresenta esse mundo político pra gente. No terceiro livro, a coisa vira. No terceiro livro, as bruxas decidem entrar pra briga e falar: olha, estamos cansadas de 100 anos de repressão e a gente quer que as mulheres e nós bruxas tenhamos o direito de viver como os homens. Nós queremos votar, nós queremos trabalhar fora, nós queremos nos sustentar, nós queremos ter o direito de casar ou não casar, nós queremos casar com quem a gente ama e não por conveniência, nós queremos poder escolher se vamos morar na cidade ou se vamos morar no interior. O livro, ele traz esse debate. No terceiro livro, as mulheres ganham voz. E muitos homens se unem ao grito das mulheres também, o que é muito bacana que se mostra nesse livro. Não vou contar o final da saga, lógico, mas no final você percebe que contos de fadas não existem. A autora, ela foi muito bacana em fazer isso. Eu fiquei meio triste, meio decepcionada, porque eu queria que uma coisa fosse reparada e não foi. Mas o final foi muito emocionante e eu entendo porque ela não reparou esse negócio. Ela mostra que a magia tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ela mostra que as pessoas podem ser boas, porém não existe pessoas totalmente boas e nem pessoas totalmente más. Elas mostram que as mulheres podem muita coisa se trabalharem juntas. Ela mostra que nem todo homem é ruim, que nem todo homem é machista. É um livro que faz você refletir bastante sobre esses temas. Então, gente, o bacana das Crônicas das Irmãs Bruxas é que a autora, ela traz a magia à tona, ela traz o feitiço, o encantamento, a fantasia. Porém, o foco da história não é isso. Não é a magia, não são as coisas fora do comum que acontecem, mas as coisas comuns que acontecem no dia a dia mesmo. O machismo, o autoritarismo, essa luta pelos direitos, é isso que dá a emoção da história. É um livro que eu recomendo muito, muito para todas as meninas, para as adolescentes. Não precisa ler a fim de entender o empoderamento feminino, não precisa ler querendo se tornar super feminista, não precisa ler querendo enxergar essas entrelinhas. Leia por diversão. É uma história super divertida, com certeza todo mundo vai se identificar com a Kate. A narrativa dela é super, super próxima. Parece que ela tá conversando com uma amiga, parece que ela tá te contando a vida dela. Bom, e seguindo a tradição do blog, vou falar o sabor dos livros. Enfeitiçadas tem sabor de chá com bolinho de mirtilo. Amaldiçoadas tem sabor de bolo de abóbora. E eu fiquei sonhando com esse bolo de abóbora vários dias depois que eu li. Parece muito bom. O terceiro livro tem um sabor que eu achei que eu nunca colocaria em livro algum. Tem sabor de ganso assado temperado com sálvia e cebola. É um sabor meio estranho, né? Mas
combina muito com o livro. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostou, compartilha, deixa seu joinha e se inscreva no canal. Tchau! Tchau, pessoal!